Você já foi culpada por algo que você não fez. Só por ser mulher? Pior ainda. Já teve sua dor espiritual silenciada por quem deveria te acolher? Meu nome é Fátima Rodrigues. Tenho 55 anos e por 27 anos fui esposa de um homem que se dizia servo de Deus. Fiel, dedicada, sempre presente. Fiz de tudo para manter o meu casamento. Mas quando a traição bateu à minha porta, e não foi só uma vez, a pergunta que me fizeram dentro da própria igreja não foi: como você está? Mas sim: você tem certeza que foi uma boa esposa? Naquele momento, eu entendi que o adultério dele não era visto como pecado. Era tratado como consequência da minha frieza. Acredite, até o meu pastor sugeriu que talvez o problema fosse eu. E por mais absurdo que pareça, isso acontece com mais mulheres do que você imagina. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender. Existem muitas mulheres evangélicas vivendo relacionamentos abusivos dentro da igreja, sendo julgadas, abandonadas e silenciadas em nome de uma fé que muitas vezes é usada como ferramenta de controle. O peso do julgamento, o medo de se divorciar, a culpa colocada nos ombros de quem apenas tentou amar da forma certa, tudo isso vai criando feridas invisíveis, que nem sempre a oração, sozinha, consegue curar. Você já passou por isso? Já sentiu vergonha de pedir ajuda porque o erro, segundo todos ao seu redor, era seu? Quantas vezes você ouviu que homem é assim mesmo, que você precisava orar mais, ser mais carinhosa, mais submissa, mais perfeita? E o pior, quantas vezes você acreditou nisso? Hoje, eu quero te contar minha história sem máscaras, sem florear, porque eu também acreditei que o problema era eu, e demorei anos para perceber que o silêncio que me impuseram não vinha de Deus, mas de uma cultura que não suporta ver mulheres fortes, conscientes e libertas. Então respira fundo, porque o que eu tenho para te contar agora é forte, e pode ser exatamente o que você precisava ouvir hoje. Cresci dentro da igreja como quem cresce dentro de uma casa. Era ali que estavam minhas referências, minhas certezas, minhas raízes. Desde muito nova, ouvia minha mãe dizer que a mulher cristã é coluna do lar, que a esposa sábia edifica a casa com suas mãos e que o segredo de um casamento feliz era a obediência a Deus e, claro, ao marido. E como toda criança que confia, eu guardei essas palavras como se fossem ouro. Elas moldaram minha visão de mundo, meu comportamento, minha forma de amar. Eu lembro de observar os casais mais antigos da congregação e pensar: um dia quero ser como aquela irmã que nunca levanta a voz, que serve o marido com alegria, que ora por ele todos os dias. Aquilo me parecia o mais alto nível de fé. O casamento como missão, como ministério. Então cresci com essa mentalidade, que meu valor estava diretamente ligado à minha capacidade de sustentar um relacionamento, mesmo que custasse a minha paz. E o mais curioso é que isso não era ensinado apenas com palavras, mas com exemplos, olhares, silêncios. Havia uma verdade oculta no meio de tudo aquilo. Uma verdade que só se revela quando a dor invade os bastidores dessa fé que tanto nos sustenta, mas que às vezes também aprisiona. Na adolescência, eu já tinha certeza do que queria: ser uma mulher de Deus, casar com um homem da igreja, criar filhos no caminho do Senhor. E, sinceramente, nada disso é errado. Mas o problema começou quando percebi que, para algumas pessoas ao meu redor, isso era tudo o que se esperava de mim. Qualquer outro desejo era visto como vaidade. Ambição era egoísmo. Autoestima era orgulho. Eu precisava ser humilde, submissa, silenciosa. E fui. Durante muitos anos, fui exatamente o que me ensinaram a ser, inclusive no sofrimento. Lembro com clareza das primeiras crises no casamento. Eu dizia que ele estava estranho, ausente, frio, e ouvia: homem tem fases, seja paciente, continue orando. Quando mencionei pela primeira vez que sentia que havia outra mulher, a resposta foi: você deve estar se comparando demais. Isso é insegurança. Tudo o que eu falava era minimizado, e com o tempo fui duvidando de mim mesma. Essa é uma das armadilhas mais perigosas. Quando a mulher não apenas é silenciada, ela começa a se silenciar sozinha,
Começa a achar que exagerou, que está vendo coisa onde não tem. E por trás dessa sensação está o medo de desagradar a Deus, porque nos ensinaram que questionar o marido é quase o mesmo que desafiar o Senhor. E foi com essa culpa que eu segui, mesmo com os sinais ficando cada vez mais claros, mesmo com ele saindo mais tarde, se afastando dos cultos, tratando meus sentimentos como drama. Eu segui, firme, presente, dobrando meus joelhos madrugada adentro. Pedi sabedoria, paciência, força. E sabe o que mais? Pedi perdão. Perdão por não estar sendo, na minha cabeça, uma esposa suficiente. É difícil explicar o impacto disso para quem nunca viveu, mas quando a espiritualidade é usada para manipular o nosso senso de valor, o estrago vai além da alma, atinge a identidade. A fé vira um campo de batalha interno. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe um ponto nessa jornada em que a mulher precisa fazer uma escolha silenciosa, mas decisiva. Ou ela continua tentando salvar o que a está matando por dentro, ou ela começa a questionar tudo, inclusive aquilo que juraram para ela que vinha de Deus. E é exatamente aí que as revelações começam a surgir. Casei com 28 anos, vestida de branco, coração cheio de esperança e aquele brilho nos olhos de quem acredita que o felizes para sempre começa ali. Ele era líder do ministério de louvor, respeitado, querido por todos. Tinha aquela voz firme quando orava e um jeito doce de tratar os irmãos, especialmente na frente dos outros. As irmãs mais velhas diziam que eu tinha sido abençoada com um homem de Deus. E por muito tempo eu acreditei que realmente tinha encontrado alguém que caminharia comigo em fé, em parceria, em verdade. No começo, tudo parecia harmonioso. Orávamos juntos, servíamos na igreja, fazíamos visitas, participávamos de retiros. Ele pregava sobre fidelidade, compromisso, amor sacrificial. Eu me sentia segura, como se o meu casamento fosse uma missão divina, um propósito firmado no céu. Mas, com o passar dos meses, as entrelinhas começaram a aparecer. Coisas pequenas, quase imperceptíveis para quem vê de fora, mas que dentro de casa vão se somando. Um olhar impaciente, um comentário áspero, a cobrança por uma admiração constante, como se eu tivesse que reafirmar todos os dias que ele era o homem da casa. No começo, eu confundia aquilo com cansaço. Dizia a mim mesma que ele estava sobrecarregado. Afinal, liderar um ministério exige muito. Ele era sempre muito elogiado, muito aplaudido, e isso criava uma aura em volta dele. As pessoas o colocavam num pedestal, e eu me sentia responsável por não manchar essa imagem. Mesmo quando ele começava a me tratar com frieza, ou quando evitava conversas importantes, eu recuava. Engolia o incômodo, engolia a dúvida, porque para todos ele era um exemplo. E quem era eu para pensar diferente? As noites começaram a ficar mais silenciosas. Os cultos ao lado dele viraram momentos de atuação. A mão que ele estendia para orar comigo no altar não era a mesma que, em casa, me afastava com impaciência. Mas ainda assim, eu buscava explicações dentro de mim. Talvez eu tivesse mudado. Talvez estivesse mesmo distante, fria, cansada. A verdade oculta é que quando estamos dentro de um relacionamento com alguém admirado publicamente, a tendência é duvidar de nós mesmas primeiro, porque o impacto do questionamento é muito grande. Romper com a idealização de um homem de Deus é uma das decisões mais solitárias que uma mulher pode tomar. Eu tentava resgatar os momentos bons, fazia esforços silenciosos para agradar, me tornava cada vez mais flexível, mais compreensiva, mais tolerante. Cheguei a pensar que amor era isso: se doar sem esperar retorno, se anular em nome da paz. Mas lá, no fundo, algo começava a incomodar. Não era tristeza, era confusão, uma sensação de estar me perdendo de mim mesma, pouco a pouco, enquanto sustentava um casamento que só era bonito por fora. E foi exatamente aí que começou o conflito interno, porque a fé que sempre me guiou começou a se confundir com o medo. Medo de errar, medo de ser vista como rebelde, medo de desagradar a Deus.
Afinal, como eu poderia questionar um homem que todos chamavam de servo fiel? Eu achava que, se eu orasse mais, jejuasse mais, me calasse mais, tudo se resolveria, como se a solução fosse me esvaziar ainda mais, até não sobrar nenhum sinal de resistência. Só que o vazio não trouxe paz, trouxe silêncio. Um silêncio pesado, que me acompanhava mesmo quando eu estava cercada de irmãos na igreja, mesmo quando ele levantava as mãos para cantar. Um silêncio que dizia sem palavras: você não pode falar sobre isso, você tem que suportar. E eu suportei. Durante muito tempo, suportei. Não por falta de força, mas por excesso de fé mal direcionada. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque tem algo que ninguém me preparou para enfrentar. O momento em que a aparência de espiritualidade se torna escudo para abusos sutis. E como por trás disso há um sistema inteiro que se alimenta do silêncio de mulheres como eu. Com o tempo, ele foi mudando. Não foi de uma hora para outra. Essas coisas quase nunca são. É como uma infiltração que começa com uma mancha pequena na parede. Você percebe, mas tenta ignorar. Diz para si mesma que é só umidade, que logo seca, que não vai piorar. Até que a parede cede, e você entende que o estrago estava acontecendo há muito mais tempo do que parecia. Ele foi ficando frio, distante, econômico nas palavras e nos gestos. Aquele carinho espontâneo dos primeiros anos se transformou em indiferença calculada. E quando eu tentava conversar, ele desviava. Às vezes dizia que era o trabalho, o estresse, o cansaço. Outras vezes respondia com frases que me marcavam como faca. Você anda muito seca comigo. Tá difícil ser homem assim. Na primeira vez que ouvi isso, fiquei sem reação. Meu coração afundou, mas eu não consegui nem rebater. O que ele queria dizer com aquilo? Que minha frieza justificava o afastamento dele. Que meu jeito era o problema. Passei dias revendo nossas conversas, nossas rotinas, tentando entender onde eu tinha falhado. É aí que entra a verdade oculta que ninguém conta pra gente. Quando você se doa inteira a alguém que manipula a narrativa, qualquer migalha de culpa vira uma sentença. E o pior é que, no meu caso, essa culpa veio carimbada com justificativas bíblicas. Afinal, se eu não estava sendo doce, compreensiva, submissa com amor, não estaria cumprindo meu papel de mulher segundo o coração de Deus. Isso foi se tornando um padrão. Ele criava o problema, me acusava de ser a origem dele, e depois se afastava como se eu fosse tóxica. E como o relacionamento era visto como sólido pela comunidade da igreja, eu não me sentia no direito de expor aquilo para ninguém. Era como se eu estivesse sujando algo sagrado só por ousar questionar. Então comecei a guardar tudo dentro de mim. E aí vem uma parte que poucas mulheres conseguem nomear, mas muitas já viveram: a erosão da identidade. A gente começa a se moldar aos buracos do outro. Se ele dizia que eu estava distante, eu me tornava presente demais. Se reclamava que eu era fria, eu me tornava mais afetiva, mesmo quando não era correspondida. Se apontava que eu estava reclamando demais, eu silenciava, engolia, sorria. Nessa jornada de tentar salvar o casamento, comecei a me afastar de mim mesma. E é isso que me assusta hoje, olhando para trás. O quanto eu fui desaparecendo em nome de um amor que não se movia na mesma direção. Mas como toda mentira bem contada, a dele vinha embalada em aparente sinceridade. Ele não gritava, não era agressivo, era sutil. E isso confundia tudo, porque quando o abuso é silencioso, você não tem com o que se comparar. Não, tem hematomas, não tem provas. Só aquele cansaço invisível, aquela constante sensação de inadequação. Eu vivia pisando em ovos, com medo de dizer ou fazer qualquer coisa que gerasse mais uma crítica velada. E ele continuava ali, como sempre, prestativo na frente dos outros, sorridente nas reuniões, braço levantado no culto. Nos bastidores, eu já me sentia uma estrangeira dentro do próprio casamento. O mais contraditório de tudo é que, mesmo com todas essas rachaduras, eu seguia acreditando que podia consertar. A mente da mulher cristã é treinada para insistir, para resistir, para nunca desistir. E isso é bonito, até virar prisão. Eu criei metas internas,
ser mais paciente, mais delicada, mais disponível. Eu lia livros cristãos sobre o papel da esposa, fazia devocionais pedindo discernimento, anotava estratégias para reacender a paixão. Mas nada funcionava, porque o problema não era a falta de esforço. Era o desequilíbrio emocional e espiritual que ele escondia atrás de um discurso bonito. Foi numa tarde de quarta-feira que eu soube. Nem foi por uma confissão, nem por uma descoberta planejada. Foi um deslize. Um daqueles recados mal apagados no celular dele que ele esqueceu de deletar. O nome dela era conhecido. Uma irmã da igreja. Não era qualquer uma. Era envolvida no ministério de intercessão, daquelas que oravam alto com lágrimas e que abraçavam forte depois do culto. Quando li a mensagem, não senti raiva. Não no começo. Senti um gelo subindo pela coluna. Uma mistura de incredulidade com vergonha. Não era só uma traição conjugal. Era uma quebra de tudo o que eu acreditava. Um choque entre a fé que eu professava e a realidade dos bastidores que agora se revelava com uma frieza cortante. Eu fiquei em silêncio. Guardei aquela mensagem como quem guarda uma ferida aberta no peito, sem saber o que fazer com ela. Demorei dias para confrontar. E quando falei, ele negou, distorceu, culpou, disse que eu tinha interpretado errado, que a intimidade espiritual às vezes era confundida, que aquela irmã só queria ajudá-lo nas lutas pessoais que eu, segundo ele, não entendia. Mais uma vez, a culpa veio parar no meu colo. E a maneira como ele falou com tanta convicção quase me convenceu. Por alguns minutos eu pensei, será que estou exagerando? Será que foi só uma conversa mesmo? Mas algo em mim já tinha mudado. Era como se a venda nos meus olhos tivesse começado a rasgar. E com essa nova lucidez, eu decidi buscar ajuda. Fui à liderança da igreja. Marquei uma conversa com uma das mulheres mais antigas, uma conselheira espiritual muito respeitada. Cheguei lá com o coração acelerado, nervosa por expor algo tão íntimo. Esperava acolhimento, escuta, direção. Eu queria ser ouvida. Só isso. Mas o que recebi foi um banho de frieza disfarçada de conselho. Assim que mencionei o nome dele e o da irmã envolvida, vi a mudança no rosto dela. Ficou séria, cruzou os braços e disse com a voz calma, mas dura: Irmã, cuidado com o espírito de confusão. Às vezes, o inimigo nos cega com ciúmes e mágoas e acabamos atacando pessoas de Deus. Eu congelei. Aquilo não era só uma negativa, era uma acusação. Eu, traída, machucada, era agora vista como instrumento do inimigo. Em nenhum momento ela me perguntou como eu estava, se eu precisava de ajuda emocional, se queria conversar mais a fundo. Tudo foi rapidamente desviado para a importância de manter a unidade da igreja, preservar o nome dos líderes e não dar brechas para o diabo, como se o meu sofrimento fosse um detalhe menor diante da reputação do ministério. Saí dali ainda mais confusa do que entrei. Caminhei até o estacionamento sentindo como se tivesse falado com uma parede. A sensação era clara. Eu era um incômodo, uma ameaça à harmonia aparente daquele ambiente. Não importa o que ele tivesse feito. Expor a verdade, para eles, era pior do que suportar a mentira. E ali caiu uma das maiores ilusões da minha vida, a de que a igreja sempre seria um lugar seguro para mulheres como eu. Descobri, do jeito mais amargo, que muitas vezes o silêncio da vítima é mais confortável para a comunidade do que o confronto da verdade. Nos dias seguintes, a presença dela nos cultos continuou normal, e o olhar das pessoas em relação a mim mudou. Pequenas coisas, cumprimentos mais frios, perguntas invasivas disfarçadas de preocupação espiritual, até mesmo uma indireta no púlpito sobre esposas que acusam injustamente homens de Deus. Eu entendi o recado. Era para me calar. Era para recuar. O julgamento não veio de fora. Veio de dentro. Das mesmas pessoas que cantavam sobre graça e compaixão. Foi nesse ponto da jornada que a minha fé começou a se separar da estrutura que até então eu considerava inquestionável. Porque uma coisa é ter fé em Deus. Outra é depositar sua esperança num sistema que protege quem grita mais alto e silencia quem chora em silêncio. Eu ainda amava a igreja. Ainda acreditava no Evangelho,
Mas comecei a enxergar que nem todo altar está limpo, nem toda liderança tem discernimento e que muitas vezes a espiritualidade usada ali serve mais para proteger aparências do que para curar corações quebrados. A primeira traição doeu, mas o que me feriu de verdade foi perceber que a traição não era só dele. Era do ambiente que me ensinou que, se um homem de Deus cai, a culpa é da mulher que não orou o suficiente. Eu passei a andar pelas reuniões com a sensação de estar cercada por paredes, não por irmãos. E mesmo assim eu continuei, porque apesar de tudo, havia algo dentro de mim que ainda acreditava que a verdade, por mais dolorosa, era o único caminho para a libertação. Mas o que aconteceu depois disso me mostrou que aquela ainda era só a superfície. Você tem sido esposa suficiente? Me perguntaram. Não era ele no centro da conversa. Era sempre o que eu não estava fazendo. A traição dele virou um espelho em que todos me obrigavam a olhar para ver meus supostos defeitos. Era como se ele tivesse escorregado por minha culpa, como se a infidelidade fosse uma resposta à minha falha como mulher, como esposa, como crente. E aquilo me corroía por dentro, porque ao invés de encontrarem um homem que pecou, encontraram uma mulher que não cuidou bem. Esse tipo de julgamento é perverso porque não vem com gritos ou dedos apontados. Vem com sorrisos suaves, com versículos lançados fora de contexto, com aquele tom passivo-agressivo que parece preocupação, mas é controle disfarçado. A pergunta não era, o que aconteceu com vocês? Mas sim, o que você deixou de fazer? Isso diz muito sobre a mentalidade que, infelizmente, ainda habita tantos círculos religiosos. Uma lógica que coloca a mulher como guardiã da pureza do lar, da estabilidade emocional do marido, da espiritualidade da casa. E se tudo desaba, a culpa é da sentinela que falhou. Eu comecei a perceber que a estrutura não estava ali para me proteger. Ela existia para manter o silêncio, para preservar a reputação dos homens, principalmente os que ocupavam posições de liderança ou eram considerados escolhidos. As mulheres que sofriam precisavam se calar, e se não conseguiam, eram taxadas de insubmissas, amarguradas, até endemoniadas. A espiritualização da dor era uma forma de apagar o problema. Se você chorava demais, era falta de fé. Se questionava, era rebeldia. Se pensava em sair, era sinal de desvio. Esse sistema me dizia, o tempo todo, que eu era o problema. E o mais cruel é que por muito tempo eu acreditei. Eu comecei a revisar cada decisão, cada escolha que fiz, dentro daquele casamento. Repassava conversas, gestos, até roupas. Será que fui dura demais? Será que deveria ter sido mais meiga, menos cansada, mais desejável, menos espiritual? A gente começa a duvidar da própria lucidez, e é aí que mora o perigo. Porque esse tipo de dúvida não vem sozinha. Ela vem acompanhada de culpa e vergonha. E essas duas juntas paralisam qualquer mulher. Elas nos impedem de agir, de falar, de reagir. Eu me vi nesse ciclo, pedindo desculpas por falhas que não eram minhas, tentando salvar uma imagem que já tinha sido destruída por ele, enquanto todos ao meu redor fingiam que não viam nada. As revelações mais profundas da minha vida não vieram nas vigílias nem nos retiros. Vieram no silêncio da minha dor, quando eu precisei encarar o fato de que nem todo mundo que levanta as mãos no culto é justo nos bastidores, que a espiritualidade pode ser usada como escudo para encobrir desonestidades, e que muitas vezes a fé que nos ensinam é, na verdade, uma ferramenta de obediência cega e não de transformação real. Essa foi uma das maiores dores que experimentei. Perceber que a verdade não era bem-vinda quando ela ameaçava o conforto de quem nunca precisou lutar pelo próprio lugar. Aos poucos, fui deixando de frequentar certas reuniões. Sentia os olhares, os cochichos, as análises não ditas. As pessoas que antes me abraçavam passaram a me evitar. E algumas, quando se aproximavam, vinham com aquele discurso pronto. Você precisa liberar perdão. Como se perdão fosse um atalho para calar a boca. Não era sobre restauração, era sobre não atrapalhar o clima da igreja. Queriam que eu liberasse perdão como quem apaga um arquivo incômodo, não por amor à cura, mas para não manchar a vitrine da espiritualidade.
Foi nessa fase que comecei a entender que não era loucura minha. Eu não estava exagerando. Eu estava presa num ambiente onde a aparência de santidade importava mais do que a saúde emocional das pessoas, onde a reputação de um homem pesava mais do que o sofrimento de uma mulher, onde a dor só era válida se coubesse no script aprovado pela liderança, e onde toda mulher ferida precisava se perguntar, primeiro, será que fui esposa suficiente? Essa pergunta ecoava dentro de mim como um grito abafado, porque no fundo eu sabia que já tinha feito tudo, e mesmo assim era a única sendo cobrada, como se a traição dele fosse um reflexo da minha falha, e não da falta de caráter dele. Foi aí que algo começou a mudar dentro de mim. Uma força estranha, que eu não sabia nomear na época, mas que hoje eu entendo. Era o início da reconstrução da minha identidade, ainda cercada por medo, julgamento e culpa, mas com uma fagulha de lucidez nascendo bem no centro do caos. E foi essa fagulha que começou a abrir meus olhos para verdades que antes eu não conseguia enxergar. Eu quis gritar, mas tinha vergonha e medo, porque mulher evangélica não reclama. Ora, a gente aprendeu desde cedo que, se doer, você ora. Se for injusto, você ora. Se tiver vontade de sair correndo, ajoelha. Se alguém te humilhar, clama por sabedoria. Mas não levanta a voz, não questiona, não causa escândalo. E isso se tornou uma prisão silenciosa, feita de doutrinas distorcidas, expectativas surdas e medo de ser vista como a rebelde que não suportou a cruz. O mais difícil de tudo foi lidar com essa mistura entre fé e dor, porque minha fé ainda era real. Ainda é. Eu nunca deixei de acreditar em Deus, mas comecei a perceber que o que me prendia ali não era só o compromisso com o casamento ou com o Senhor. Era o medo de perder meu lugar na comunidade, medo de ser vista como uma mulher desviada, fraca, sem cobertura espiritual. Porque o sistema foi feito para a gente acreditar que se você sair, está errada. Se você expõe, está ferindo o corpo. E se você não suporta mais, o problema é sua falta de maturidade. Essa mentalidade molda nossos limites, nos empurra para aceitar migalhas emocionais, agressões silenciosas e até violências disfarçadas de correção espiritual. Você começa a fazer cálculos invisíveis. Se eu falar, quem vai acreditar em mim? Se eu me separar, quem vai me abraçar? Se eu quebrar o silêncio, será que vão me chamar de Jezabel? Essa prisão do silêncio não tem grades visíveis, mas tem regras que todo mundo aprende a seguir sem precisar falar. E é justamente isso que a torna tão eficaz. Ninguém precisa te mandar calar. Você mesma aprende a se censurar. Eu me lembro de noites em que me sentava no quarto, depois que todos dormiam, e tentava chorar em silêncio. Não era só tristeza. Era um luto estranho, por algo que ainda estava de pé, mas já tinha morrido por dentro. Eu olhava para mim no espelho e mal me reconhecia. A mulher que um dia foi cheia de vida, de planos, de identidade, agora era só uma sombra que tentava sobreviver à próxima reunião de oração sem ser notada. Eu não vivia mais. Eu me disfarçava. E o mais cruel é que nesse lugar de silenciamento, a gente se acostuma com pouco. Passa a normalizar. Frases que deveriam acender todos os alertas. Coisas como, ele é homem, tem suas necessidades, ou, seja mais sábia, você está expondo sua casa, ou até, Deus odeia o divórcio. Frases lançadas como selos de verdade absoluta, mas que na prática só reforçam a ideia de que mulher tem que suportar tudo, desde que continue com a aparência de santa e equilibrada. É aí que a gente precisa falar sobre o impacto psicológico disso. Porque não é só uma questão espiritual, é uma questão de saúde mental. O silenciamento sistemático adoece, te faz viver em estado de alerta constante. É como estar o tempo todo com o pé num campo minado, sem saber onde pode pisar. Você deixa de confiar em você mesma, passa a duvidar da própria sensibilidade, da própria memória. Começa a pensar que exagerou, que foi radical, que talvez estivesse mesmo sendo difícil demais. Essa desconexão interna nos destrói de dentro para fora. E ainda tem quem diga que isso é processo de lapidação. Lembro de uma vez em que,
Depois de um culto em que uma irmã foi exaltada por suportar um casamento abusivo por mais de 30 anos, eu entrei no banheiro da igreja e chorei sozinha. Mas não era só por ela, era por mim. Porque naquele testemunho, aplaudido como prova de fé, eu vi meu próprio futuro. E tive medo. Medo de passar mais 20 anos calada, amordaçada pela culpa, pelos dogmas, pelo receio de decepcionar a Deus, quando, na verdade, o que me destruía não era Deus. Era a mentira sobre ele. Foi ali que percebi que a minha libertação não começaria com barulho. Ia começar com coragem. A coragem de nomear o que estava me matando em silêncio. A coragem de me escutar, depois de anos sendo ensinada a me ignorar. E isso não aconteceu de uma vez. Foi como acender uma vela dentro de um quarto escuro, pequena, frágil, mas suficiente para eu começar a ver o que estava ali o tempo todo. E no meio desse quarto, nessa nova luz, comecei a enxergar algo que até então eu não sabia nomear: meu valor. Não como esposa, nem como crente, mas como mulher, como filha de Deus, como alguém que merecia ser vista e ouvida, mesmo que ninguém mais na igreja quisesse escutar. E foi essa consciência que me levou ao primeiro passo fora da prisão. Comecei a achar que eu era mesmo a culpada, que se eu tivesse sido mais carinhosa, mais leve, mais feminina, ele talvez não tivesse procurado outra, que se eu estivesse mais disponível, mais compreensiva, mais sorridente, como diziam os livros cristãos sobre o papel da esposa, talvez ele tivesse permanecido fiel. A culpa virou minha cruz. E não era uma culpa imposta apenas por ele ou pelos olhares enviesados da igreja. Era uma culpa que crescia dentro de mim como uma raiz invisível, infiltrando-se em cada pensamento, cada lembrança, cada decisão que eu havia tomado ao longo daqueles anos. Passei a me lembrar dos nossos momentos difíceis como se tudo fosse minha responsabilidade. Se ele chegava cansado e calado, eu pensava: será que falei demais hoje? Se ele ficava no celular a noite toda, eu me perguntava: será que fui entediante? Até mesmo quando eu tentava conversar sobre a frieza entre nós e ele rebatia dizendo que eu vivia reclamando, eu absorvia isso como verdade. Aos poucos, fui me apagando. Apaguei meus desejos, minha voz, meu brilho, tudo em nome da tentativa desesperada de mantê-lo, de reconquistar algo que eu nem sabia mais se existia. É impressionante o impacto que uma narrativa errada pode causar na nossa mente. E mais ainda, quando essa narrativa vem envolta em discursos de fé, em frases com aparência de sabedoria espiritual, mas que escondem uma verdade oculta: a de que muitas mulheres dentro das igrejas estão sendo emocionalmente sacrificadas em nome de uma paz que só serve para manter a estrutura religiosa confortável para os homens. Não é paz de verdade. É silêncio disfarçado. É conformismo travestido de submissão. Eu lembro de uma reunião de casais em que o pregador disse, com todas as letras, que a frieza conjugal da mulher era a porta aberta para o adultério masculino. Ninguém contestou. Houve até quem risse. E eu, sentada ali, sentia o coração encolher, porque naquela hora percebi que o que eu ouvia de meu marido, dentro de casa, tinha eco na voz do púlpito. Aquela era a mentalidade aceita, repetida, reforçada. E a consequência direta disso era o peso esmagador da culpa que eu carregava todos os dias. Uma culpa que não era minha, mas que me foi entregue como se fosse um fardo espiritual legítimo. E não é. Só o relacionamento que adoece nesse processo. A identidade vai se esfarelando. Eu deixei de reconhecer minhas próprias vontades. Não sabia mais o que me fazia feliz fora da rotina da casa e dos compromissos da igreja. As decisões que eu tomava eram sempre pautadas por medo. Medo de ser criticada, de ser deixada de lado, de parecer menos espiritual. Até minhas roupas começaram a refletir essa opressão invisível. Eu me vestia para desaparecer, para não chamar atenção, para me encaixar no que achavam que eu devia ser. Porque quando a culpa te domina, você vive tentando se redimir o tempo todo. E o mais perverso de tudo é que eu nunca vi esse esforço ser suficiente. Não importa o quanto eu tentasse agradar, melhorar, orar mais, estudar mais, me doar mais.
Sempre havia uma nova área onde eu precisava crescer. Sempre uma nova sugestão de mudança. Era como correr em uma esteira emocional sem fim. Eu estava cansada. Cansada de lutar por um lugar que deveria ser meu por direito. O lugar de dignidade como mulher, como esposa, como filha de Deus. Essa sensação de inadequação constante foi por muito tempo o que me mantinha presa. Não pela ausência de saídas, mas porque minha mentalidade já tinha sido moldada para acreditar que sair seria sinônimo de fracasso, que expor a dor era falta de sabedoria, que colocar limites era sinal de dureza, e que buscar minha própria sanidade emocional era egoísmo. Essa confusão entre espiritualidade e anulação pessoal era o que me deixava paralisada, tentando consertar algo que já estava quebrado muito antes de mim. Só que chega um momento na jornada em que o peso da culpa começa a sufocar, começa a doer mais do que o medo, mais do que o julgamento, mais do que a solidão. Foi nesse ponto que comecei a me perguntar: e se a culpa não fosse minha? E se eu estivesse carregando uma mochila cheia de pedras que outras pessoas colocaram, uma por uma, ao longo dos anos? E se o ser mulher de Deus que me ensinaram fosse, na verdade, um molde feito para me manter pequena? Essas perguntas não vieram como revelações grandiosas. Vieram no silêncio, nos dias em que eu não conseguia levantar da cama, nos momentos em que minha mente gritava e eu não tinha com quem dividir. Vieram quando comecei a olhar para dentro com honestidade, pela primeira vez em muito tempo. E ali, naquele território interno, escondido dos olhos alheios, algo começou a se reorganizar. A traição virou rotina. No começo, eu achava que era um desvio, uma falha, pontual, um momento de fraqueza. Algo que ele iria reconhecer, se arrepender e deixar para trás. Mas não. Com o tempo, percebi que não era acidente. Era escolha. Repetida. Fria, calculada e, pior, justificada. Ele me traía e dizia com a maior tranquilidade do mundo: "Isso é porque você virou uma mulher fria", como se o adultério dele fosse uma consequência natural da minha falha afetiva. Como se eu tivesse assinado uma sentença de infidelidade quando deixei de sorrir num jantar ou quando, exausta, não quis fazer sexo numa quarta-feira à noite depois de lavar roupa e cuidar dos filhos. Ele transformou a dor da traição em uma espécie de doutrina particular, e eu virei o altar onde ele depositava as culpas dele. E sabe o que mais me destruía? Não era só o que ele dizia. Era o fato de que, quando eu tentava abrir isso com algumas irmãs, a resposta vinha sempre numa mesma direção. Homem tem necessidades. Você precisa cuidar da sua casa. Ore mais. Seja mais sensível. Não esfrie o seu lar. A verdade oculta que ninguém queria dizer em voz alta era que, no fundo, ele podia fazer o que quisesse. E eu é que deveria encontrar forças para perdoar, suportar e recomeçar. Sozinha. Esse padrão foi se instalando tão sorrateiro que, quando percebi, já não me surpreendia mais. Eu já esperava que, de tempos em tempos, ele ia sumir, que ia receber mensagens escondido, que ia inventar desculpas esfarrapadas. O adultério deixou de ser uma quebra e passou a ser um hábito, como quem sai para jogar bola com os amigos. E o pior, tudo isso enquanto seguia cumprindo funções ministeriais na igreja. Subia ao púlpito com a Bíblia debaixo do braço e a alma suja de mentira, e era reverenciado como exemplo de fé. Nos bastidores, porém, era outra pessoa. E foi aí que meu coração começou a gritar. A hipocrisia machuca mais do que a traição, porque enquanto eu tentava manter as aparências, tentando não expor, não envergonhar, não escandalizar, ele vivia livre, leve e impune. O sistema ao nosso redor não só permitia, ele protegia. Bastava ele dizer que estava em batalha espiritual, ou que Deus estava tratando com ele, que tudo era apagado, minimizado, ignorado. Enquanto isso, eu era chamada para orar mais, jejuar mais, ser mais doce. A inversão de responsabilidade me fazia sentir como se estivesse num teatro invertido, onde o vilão era a vítima e a vítima era a acusada. A sensação de impotência me corroía por dentro, porque quando o pecado vira hábito e encontra desculpa na religião, ele se fortalece,
Ele se institucionaliza, ele vira cultura. E era exatamente isso que acontecia. Toda vez que eu pensava em expor, em me posicionar, ouvia uma voz, às vezes minha, às vezes externa, dizendo: "Você vai jogar tudo fora por causa de uma fraqueza dele?" Aquilo me fazia duvidar da gravidade do que estava vivendo. Comecei a achar que talvez eu fosse mesmo intolerante, exigente, impaciente. Ele mentia e traía, e eu ainda era quem pedia desculpa por cobrar demais. Essa mentalidade vai se enraizando. Você começa a crer que esse é o preço a se pagar por manter a família, por ser forte, por ser mulher de fé. E quando se está dentro, é difícil ver com clareza. A rotina se torna uma anestesia. A traição vira parte do calendário. Você só tenta sobreviver até o próximo domingo, o próximo culto, o próximo dia em que ele, talvez, te olhe de novo como olhava no início. Só que esse dia nunca chega, porque a verdade é que para ele estava confortável assim. Errar, ser acolhido, pecar, ser protegido, me ferir e ainda sair como o injustiçado da história. Comecei a me perguntar: em que momento aceitei viver assim? Em que parte da jornada minha dignidade foi deixada para trás? E mais ainda, quando foi que minha fé deixou de ser fonte de vida para se tornar um argumento que me mantinha num lugar de dor? Essas perguntas foram se acumulando dentro de mim como pedras pesadas que eu não podia mais ignorar. Cada mentira descoberta, cada mensagem escondida, cada desculpa esfarrapada era como um lembrete cruel de que eu não era esposa. Eu era cenário. Uma figura discreta que precisava estar sempre firme, sempre crente, sempre silenciosa. O que mais me chocava não era o adultério em si, era a frieza, o cálculo, a certeza de que nada aconteceria, e o uso da minha fé como escudo para os erros dele. Ele sabia que, por causa de Deus, eu não largaria tudo. Ele sabia que eu estava presa à promessa, à esperança, à ilusão de que uma hora Deus tocaria o coração dele e ele mudaria. E é aí que mora o golpe mais duro. Ele usava a minha espiritualidade como garantia de que eu não iria embora. Porque mulher de fé aguenta. Mulher de fé sofre em silêncio. Mulher de fé engole lágrimas e dobra os joelhos. Só que a minha alma já estava sangrando em silêncio havia tempo demais. E foi nesse ponto que algo começou a quebrar dentro de mim. Não como rebeldia, mas como despertar. Uma espécie de lucidez que vinha devagar, mas vinha com força. Como se finalmente eu estivesse começando a enxergar o impacto real daquela rotina disfarçada de vida espiritual. Porque aquilo não era vida. Era prisão emocional com perfume de santidade. E quando a verdade começa a aparecer, mesmo que em fragmentos, a gente não consegue mais desver. Por mais que tente voltar, algo dentro de você já não cabe mais no mesmo lugar. Um dos momentos mais dolorosos daquela jornada foi perceber que a igreja, o lugar onde eu buscava refúgio e cura, na verdade, se tornava uma prisão invisível que me calava e me esmagava ainda mais. Lembro como se fosse ontem o dia em que um dos pastores, com aquela voz firme e compassiva, me disse: "Pelo menos ele não largou você. Ore por ele. Um homem precisa de aconchego." Aquela frase, dita como se fosse um conselho sábio, foi como uma facada. Naquele instante, entendi que eu não estava só sendo traída e abandonada em casa. Eu também estava sendo silenciada pela minha própria comunidade de fé. O que mais me revoltou não foi apenas o fato de o pastor minimizar o meu sofrimento, mas a maneira como a igreja, como um todo, parecia proteger o agressor. Era como se a dor da mulher fosse um preço aceitável a pagar para manter a aparência da família intacta. O silêncio não era só meu, era coletivo. Era um pacto não declarado de não mexer nas estruturas. O problema não era o adultério ou o abandono, mas o barulho que isso poderia causar se fosse exposto. A conivência se vestia de conselho, de oração, de fortalecimento espiritual, mas, no fundo, servia para manter tudo exatamente como estava. Essa mentalidade reforçou a minha sensação de isolamento, porque quando a dor não é reconhecida nem acolhida, ela se transforma em solidão profunda, quase uma sombra que nos persegue sem descanso.
Você começa a duvidar da própria percepção da realidade. Será que eu estava exagerando? Será que eu deveria mesmo ficar calada, orando e esperando que Deus fizesse um milagre? O medo do julgamento da igreja, dos olhares que pesavam como pedras, me fazia engolir lágrimas todos os dias e fingir que estava bem. Essa hipocrisia travava minha voz e me deixava refém de uma falsa paz que só alimentava o sofrimento. Nos bastidores, porém, a verdade era outra. As mulheres que passavam pelo mesmo que eu compartilhavam histórias semelhantes, relatos de abandono e traição que nunca eram abertos publicamente. Era um segredo compartilhado entre poucas, uma rede invisível de dor e resistência. Mas, para fora, o discurso era sempre o mesmo. Persevere. Confie em Deus. Não faça tempestade em copo d'água. A igreja não apenas ignorava a gravidade do problema, ela reforçava que a culpa, de alguma forma, ainda era da mulher. Que se ela fosse mais paciente, mais submissa, mais compreensiva, o marido não teria motivos para se afastar. Isso alimentava um ciclo vicioso que destruía a autoestima e a saúde mental de muitas mulheres. O impacto dessa cultura de conivência e silêncio é devastador. É uma prisão que muitas vezes nem as próprias vítimas conseguem perceber, porque ela se disfarça de espiritualidade, de ensinamentos bíblicos, de cuidado pastoral. Mas na prática, serve para manter o controle, para evitar o confronto e proteger a figura masculina, mesmo quando essa figura é a origem da dor. A verdade oculta é que a igreja, que deveria ser lugar de acolhimento, muitas vezes se torna cúmplice da violência emocional e do abandono. Essa revelação foi um ponto de virada para mim. Comecei a entender que a transformação não viria de fora, da aprovação ou do silêncio coletivo, mas de dentro, de uma decisão corajosa de romper com essa mentalidade tóxica. Sabia que esse caminho seria cheio de desafios e decisões difíceis, porque ia confrontar verdades arraigadas e abrir feridas que a gente sempre tentou esconder. Mas era a única forma de reencontrar minha dignidade, minha voz, minha fé genuína. Uma fé que não me aprisionasse, mas que me libertasse. E foi assim, entre esse emaranhado de sentimentos, dores e revelações, que comecei a questionar tudo aquilo que me ensinaram sobre casamento, perdão e submissão. A jornada de desconstrução daquela verdade oculta que me silenciava estava apenas começando. Afinal, não bastava apenas sobreviver dentro daquele contexto de dor e abandono. Eu precisava encontrar uma nova maneira de viver, de me posicionar, de me reconhecer como mulher de fé, sim, mas sobretudo como mulher digna de respeito e amor verdadeiro. Fiquei mais 5 anos nesse casamento. 5 anos inteiros, tentando ser melhor, tentando fazer dar certo, tentando não escandalizar ninguém. Porque sim, o medo de ser uma mulher divorciada dentro da igreja ainda falava mais alto que a dor de ser traída. Era como se a separação fosse um fracasso espiritual, uma vergonha pública, algo que mancharia não só meu nome, mas também minha testemunha. E por mais absurdo que pareça, por muito tempo, essa culpa pesava mais do que tudo que eu já tinha aguentado. Eu continuava ali, dividindo a mesma casa, o mesmo teto, os mesmos compromissos de fachada. Ele seguia a vida como se nada tivesse acontecido. Eu, por dentro, definhava. Porque há uma diferença enorme entre suportar uma fase difícil e conviver com uma rotina de abandono disfarçado. As pessoas olhavam para a gente e viam um casal de fé. Mal sabiam que, atrás das orações conjuntas e das aparições nos cultos, existia uma mulher que não conseguia mais olhar no espelho sem se perguntar quem era. A minha alma começou a adoecer. Não era uma dor física. Era algo mais profundo. Uma espécie de cansaço existencial. Não conseguia mais chorar. Não conseguia mais orar com sinceridade. Eu repetia as palavras, mas era como se tivesse perdido a conexão com Deus, comigo mesma, com tudo que um dia me deu sentido. E aquilo me assustava, porque eu sempre fui uma mulher de fé. A oração era meu refúgio, meu abrigo em tempos de guerra. Mas agora era como se até isso tivesse sido roubado. Eu me sentia vazia. Era um silêncio ensurdecedor por dentro. E não é que eu não sabia que podia sair.
No fundo eu sabia, mas a ideia de encarar o olhar das pessoas, os sussurros pelos corredores da igreja, o julgamento disfarçado de oração, tudo isso me travava. É como se eu tivesse mais medo do que iam dizer do que da dor que eu já vivia. Porque o julgamento não vem com pedras, vem com versículos fora de contexto, com conselhos que são mais prisão do que apoio, com o tipo de compaixão que mais parece um veredito. Comecei a perceber que aquela luta já não era mais pelo casamento. Era pela minha sobrevivência emocional. Eu estava tentando manter um título, uma aparência, um lugar social. Mas, no processo, eu estava perdendo a mim mesma. A mulher que eu fui um dia. Aquela que sonhava, que amava servir, que cantava com o coração cheio de esperança. Essa mulher estava sumindo. E por mais que eu tentasse resgatar pedaços dela, era como tentar reconstruir um castelo de areia em meio à maré alta. A cada tentativa, vinha uma nova onda de indiferença, de mentira, de frieza. Tive que encarar uma verdade oculta que demorou anos para eu aceitar. Nem toda aliança foi feita para durar. Algumas foram feitas para ensinar. E a minha, infelizmente, se tornou uma prisão com aparência de pacto sagrado. Essa revelação me despedaçou no começo, porque a gente cresce acreditando que casamento é para sempre. E sim, quando existe respeito e verdade, eu ainda acredito nisso. Mas quando a base é a mentira, o descaso e o uso da fé como escudo para abusos emocionais, não é aliança, é dominação, é manipulação travestida de compromisso. O mais duro foi admitir para mim mesma que continuar ali não era fidelidade, era autodestruição. E eu já não podia mais pagar esse preço, porque o que estava morrendo não era o casamento, era eu, minha luz, minha força, minha identidade. Comecei a entender que me manter naquele lugar, daquele jeito, era ensinar aos meus filhos, às outras mulheres e até a mim mesma que amor verdadeiro aguenta tudo, inclusive o que machuca, o que humilha, o que destrói. E isso não era verdade. Isso era a distorção da verdade. E foi aí que uma pergunta se instalou no meu coração como um sussurro persistente. E se o maior ato de fé agora for sair? Essa pergunta ficou ecoando dentro de mim por meses. Me fazia tremer, chorar, lutar comigo mesma, porque sair exigiria uma transformação completa da minha mentalidade. Eu teria que deixar para trás não apenas um homem, mas também toda uma construção social, espiritual e emocional que me mantinha presa ali. Era como se eu estivesse em cima de um abismo, tendo que escolher entre o chão conhecido e o salto no escuro. Mas, em algum lugar dentro de mim, algo começava a despertar. Algo que não era rebeldia nem ego. Era sobrevivência. Era dignidade. E quando esse despertar começa, por mais assustador que seja, a gente percebe que não tem mais como voltar a dormir. Porque a verdade, quando vem à tona, não permite mais meias escolhas. E naquele ponto da minha jornada, mesmo ainda sem todas as respostas, mesmo ainda com medo, eu já sabia que continuar sofrendo não era mais uma opção. Acordei com o coração batendo diferente. Não era coragem, ainda não. Era mais um cansaço antigo que finalmente atingiu o limite. Sentei na beira da cama e falei em voz baixa, quase como uma oração. Eu não quero mais sobreviver. Eu quero viver. Aquela frase saiu de mim como quem expulsa um peso acumulado por anos. E foi assim, sem ensaio, sem planejamento, sem certeza de nada, que eu escolhi ir embora. Não tinha dinheiro guardado. Não tinha família por perto. Não tinha nem para onde ir direito. Mas dentro de mim, pela primeira vez em muitos anos, havia um sopro de lucidez. Eu sabia que não era fuga. Era libertação. Não era fraqueza. Era uma decisão consciente de não aceitar mais uma vida sem vida. E sim, eu fui com medo, tremendo. Chorei dentro do carro, olhei para trás 1000 vezes, pensando se não estava fazendo loucura. Mas uma coisa eu sabia com clareza. Permanecer naquele lugar era morrer aos poucos. E eu ainda tinha muita coisa dentro de mim que não queria morrer. As primeiras horas foram uma mistura de choque e alívio. Era como se eu tivesse me arrancado à força de uma gaiola, onde já nem via mais as grades.
Lembro que sentei num banco de rodoviária com 2 bolsas nas mãos e um nó na garganta, pensando, e agora? Não tinha plano B, não tinha um colchão financeiro, não tinha um sistema me esperando com flores e portas abertas. Só tinha fé. Aquela fé que, por tanto tempo, foi usada para me manter presa, mas que agora começava, enfim, a me devolver para mim. Foi aí que algo dentro de mim começou a se realinhar. Uma força que não vinha do barulho, nem da raiva, mas da verdade. A verdade oculta, aquela que eu ignorei por tantos anos, agora era meu chão. Porque eu sabia que o que me esperava não seria fácil, mas também sabia que a vida que eu estava deixando para trás não era paz, era conformismo. E eu me recusei a continuar vivendo em função da opinião dos outros, da imagem, do status religioso. A decisão que tomei naquele dia foi mais do que geográfica, foi uma mudança de mentalidade. A cada passo fora daquela casa, fora daquela realidade que me sufocava, eu ia percebendo como o medo nos contamina em silêncio. Ele sussurra que a gente não dá conta, que é melhor aguentar do que enfrentar o desconhecido. Só que a transformação só acontece quando a gente desafia esses sussurros e começa a ouvir outra voz, a nossa. E minha voz, ainda que baixa, já não queria mais repetir orações mecânicas nem desculpas disfarçadas de fé. Ela queria dizer a verdade, queria gritar, queria recomeçar. E pela primeira vez em anos, eu estava disposta a ouvir. Nos bastidores daquela fuga silenciosa, havia uma mulher reconstruindo a própria alma em pedaços. Eu me vi reaprendendo tudo, como andar na rua sem medo de olhares, como dormir sem ouvir portas batendo, como respirar sem o peso da culpa. As coisas simples voltaram a fazer sentido. Tomar um café em silêncio, escolher o que vestir sem medo de julgamento, organizar minha própria rotina. Não era luxo, era liberdade. Claro que houve dias em que tudo parecia desmoronar. Teve noite em que chorei com o travesseiro encharcado, perguntando se eu tinha feito a coisa certa. Mas no fundo, mesmo na dor, havia uma certeza nova. Eu estava viva. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava sentindo tudo de verdade. O medo, a dor, a esperança, a raiva, a liberdade. Nada era fingido, nada era forçado. E essa autenticidade, por mais difícil que fosse, era o que me sustentava. Me dei conta de como a gente se acostuma a sobreviver, como se viver plenamente fosse um luxo reservado para outras pessoas. Mas não é. Viver é direito, é propósito. E cada pequena decisão, por mais simples que pareça, era um tijolo na reconstrução da minha identidade. Eu não era mais a esposa do irmão tal, nem a mulher de oração que suporta tudo. Eu era a Sandra, 55 anos, uma mulher que decidiu não mais aceitar o mínimo, nem dos outros, nem de si mesma. E com essa consciência, fui me reencontrando com Deus de um jeito completamente novo, porque Ele nunca foi o opressor que me ensinaram. Ele não estava me punindo por sair, Ele estava me esperando voltar para mim. Foi nesse reencontro espiritual, íntimo, sincero, que entendi que fé não é submissão cega à dor. Fé é coragem de seguir a verdade, mesmo que doa, mesmo que escandalize, mesmo que te deixe sozinha por um tempo. Essa jornada de transformação me fez ver tudo com novos olhos, perceber os impactos das decisões que tomei e as que deixei de tomar, rever as vozes que permiti comandarem meus passos, entender que, às vezes, o caminho certo é aquele que mais assusta, mas também é o único capaz de nos levar de volta para a vida de verdade. E foi exatamente nesse ponto que algo inesperado aconteceu. Foi fora da igreja que encontrei consolo. Não estou falando de consolo no sentido raso, aquele que vem com frases prontas e abraços mecânicos. Estou falando de um acolhimento verdadeiro, daquele que nasce entre pessoas que passaram pelas mesmas feridas e que não tentam esconder suas cicatrizes. Mulheres como eu, que também tinham sido caladas, julgadas, empurradas para debaixo do tapete da conveniência religiosa. Aquelas que aprenderam a sorrir mesmo com o peito em escombros. Foi com elas que comecei a me reconstruir, longe dos altares, mas bem perto da verdade.
Nos bastidores daquela nova fase, havia uma força silenciosa brotando em cada encontro, em cada conversa, sincera, em cada olhar que dizia: "Eu te entendo." A gente não precisava se explicar demais. Bastava uma frase, um desabafo, um choro interrompido, e já havia identificação. Era como se estivéssemos reaprendendo a viver, dessa vez com as mãos dadas, sem medo do julgamento. E ali, naquela rede invisível de apoio, eu comecei a descobrir que sororidade não era discurso de internet. Era realidade. Era sobrevivência compartilhada. A transformação começou no simples. Coisas que antes pareciam banais. Como dizer não, sem culpa. Como se permitir descansar. Como aceitar elogios sem pensar que eram exageros. Pequenas atitudes que iam, pouco a pouco, desconstruindo a mentalidade que me ensinou que mulher boa é a que aguenta. Aprendi que não há vergonha em dizer que algo me destruiu. Vergonha é fingir que está tudo bem só para manter uma fachada que só serve ao ego dos outros. E olha, como é libertador tirar essa máscara. Respirar sem o peso de agradar, de caber, de corresponder à expectativa de quem nunca realmente se importou com a sua alma. Essa jornada me mostrou uma verdade oculta que eu nunca tinha percebido enquanto vivia em função da aprovação alheia. A liberdade feminina começa quando a gente para de pedir permissão para existir inteira. Antes, eu queria ser aceita. Hoje, eu quero ser verdadeira. E essa mudança de mentalidade transforma tudo. Porque quando você entende que seu valor não depende da validação de um púlpito ou do comportamento de um homem, você começa a construir sua identidade em solo firme, não em areia movediça. As histórias das outras mulheres também me ensinaram muito. Cada relato era uma peça que completava o quebra-cabeça da nossa força coletiva. Uma foi traída e abandonada com 3 filhos pequenos. Outra passou anos sendo diminuída em nome da autoridade do lar. Tinha aquela que era líder de ministério, mas apanhava em casa. E todas nós, em algum momento, ouvimos que tínhamos que orar mais e reclamar menos. A opressão vinha embrulhada em linguagem bonita, como um presente envenenado. Mas quando começamos a falar, de verdade, sem filtros, algo em nós renasceu. Houve choro, sim, mas houve muita risada também. Porque se tem uma coisa que essa dor nos ensinou, foi a rir daquilo que tentaram nos convencer que era culpa nossa. A culpa, essa ferramenta de controle tão bem polida, perdeu força quando foi exposta à luz da autenticidade. A gente aprendeu a nomear os sentimentos, a honrar os limites, a acolher a própria história sem vergonha. Foi como passar a enxergar o mundo com outros olhos, e principalmente a enxergar a nós mesmas com outros olhos, pela primeira vez, com gentileza. E foi nessa troca sincera, sem fórmulas prontas, que percebi que reconstruir não era voltar a ser quem eu era antes. Era me tornar quem eu nunca tive permissão de ser. Com falhas, com cicatrizes, com marcas, sim, mas inteira. Não uma caricatura moldada pelo que esperavam de mim, mas uma mulher real, com voz, com história, com presença. O impacto disso foi profundo, porque afetou todas as áreas da minha vida. Eu parei de mendigar amor, de justificar ausência, de me diminuir para caber. E quanto mais eu me posicionava, mais clareza eu tinha sobre o que realmente significa amar e se amar. Essa nova fase, longe dos discursos que me silenciavam, me mostrou que espiritualidade não precisa vir com algemas. Ela pode, e deve, vir com consciência, com discernimento, com verdade. E que sim, existe fé fora dos muros que nos oprimiram. Uma fé mais leve, mais íntima, mais conectada com quem Deus realmente é, e não com o que fizeram dele para nos controlar. Foi assim, entre abraços sinceros e histórias compartilhadas, que eu comecei a reescrever minha narrativa. Não mais como vítima de um sistema, mas como autora da minha própria jornada. E quando a gente se reconhece autora, tudo muda. Até o passado começa a ser reinterpretado. As decisões antigas, que antes pareciam fraqueza, agora se revelam como atos de coragem dentro do que eu sabia na época.
E foi nesse processo de cura e reencontro, nessa travessia longe do altar dos outros, que eu percebi algo que nunca ninguém tinha me dito. Eu não perdi minha fé. Eu perdi o medo. E quando o medo foi embora, ficou só aquilo que sempre esteve ali, mesmo em silêncio. A minha essência. A mulher que ora, que crê, que conversa com Deus como quem conversa com um amigo de longa data. Mas dessa vez, sem a necessidade de máscaras ou protocolos. Descobri que a fé verdadeira não exige perfeição, exige entrega. E eu entreguei tudo. A dor, as dúvidas, as camadas que me ensinaram a vestir para ser aceita. Quando tirei tudo isso, o que sobrou não foi vazio. Foi espaço. Um espaço sagrado, onde Deus finalmente pôde habitar de verdade. No fundo, eu sempre soube que Ele não tinha me criado para carregar culpas que não eram minhas, nem para servir de escudo para os pecados dos outros. Essa revelação foi libertadora, porque durante muito tempo eu achei que suportar tudo era sinal de espiritualidade. Achava que quanto mais eu me anulasse, mais eu estaria agradando a Deus. Mas a verdade oculta, que ninguém me ensinou nos cultos, é que o próprio Deus nos chama para a vida, não para a sobrevivência. Ele não me criou para ser depósito de dor, e sim vaso de honra. E vaso de honra não se esconde num canto rachado, tentando disfarçar os estilhaços. Ele é restaurado e colocado no centro, com propósito, com dignidade. Essa mudança de mentalidade foi o maior milagre da minha jornada. Por quê? Foi nos bastidores do caos que entendi o que realmente significa ser curada. Não era só parar de chorar, era aprender a enxergar com clareza. Era tirar o véu da religiosidade cega e reencontrar o Deus da verdade, do cuidado, da justiça. O Deus que ouve o grito abafado de uma mulher oprimida e responde com direção. Ele nunca me pediu silêncio diante da injustiça. Fui eu que aceitei calar, achando que isso era santidade. Mas agora eu entendo. Fé de verdade não nos silencia, nos levanta. E, quando essa revelação se instala no coração, ela muda tudo. Porque, a partir daí, você começa a olhar para sua história com outros olhos. Não com pesar, mas com compaixão. Não como alguém que fracassou, mas como alguém que sobreviveu ao que era para ter destruído. Foi nessa nova perspectiva que eu comecei a entender o impacto das escolhas que fiz, e também das que deixei de fazer por medo de desapontar um sistema. O reencontro com Deus, dessa vez, não veio com promessas de milagres imediatos, mas com algo ainda mais profundo: direção. Se você está ouvindo que o erro é seu, pare, respira. Você não está sozinha. Nem toda a igreja representa o coração de Deus. E eu digo isso não por revolta, mas por lucidez. Existe uma grande diferença entre fé e controle, entre espiritualidade e manipulação. Durante anos, acreditei que ser uma mulher virtuosa era engolir o choro, suportar traições em silêncio e pedir perdão por não ser o suficiente. Mas essa mentalidade nos adoece. A verdade oculta é que muitos ambientes se tornam vitrines de aparência, onde o perdão é imposto a quem foi ferida e o arrependimento nunca chega a quem causou a dor. Por trás do discurso bonito, há julgamentos velados, silenciamentos mascarados de aconselhamento, e um ciclo que te convence de que sofrer calada é espiritual. Mas não é. Isso é aprisionamento emocional com selo religioso. E se você sente que algo está errado, talvez esteja mesmo. A sua intuição, sua voz interior, que muitos chamam de exagero, pode ser, na verdade, o seu primeiro passo rumo à liberdade. Se você ficou comigo até aqui, talvez seja porque, de alguma forma, essa história também tocou algo aí dentro. E olha, tem muita coisa que ainda precisa ser dita. Com verdade, com calma, com profundidade. Aqui no canal, a gente vai continuar abrindo esses espaços. Histórias reais, conversas sinceras, caminhos de cura que não passam pelo silêncio. Então, se sentir que faz sentido, se inscreve por aqui. Vai ser bom seguir juntas nessa caminhada. Um passo de cada vez, mas sem voltar para trás. Te espero no próximo vídeo.